Olá, queridos alunos, queridos seguidores do canal, eu sou a professora Melânia e vamos continuar aí neste vídeo falando sobre pronomes, né? Nós que já vimos aí no outro vídeo a definição dos pronomes e também a classificação e logo depois pronomes pessoais. Hoje vamos falar da colocação pronominal, né? A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração, ela pode ser feita de três formas, e tem regras para essas três formas de uso. Então, eu posso fazer uma próclise, quando o meu pronome é colocado antes do verbo, eu posso fazer uma ênclise, quando esse pronome é colocado depois do verbo, ou ainda uma mesóclise, quando o pronome é colocado no meio do verbo. Por exemplo, não me deram uma caixa de bombons ontem. Vejam que eu uso aí o me antes do verbo deram, portanto, eu tenho aí uma próclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Vejam que eu tenho aí um me depois do verbo deram e, portanto, uma ênclise. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Eu tenho aí um me usado entre, né, no meio do verbo e, portanto, uma mesóclise. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes, usados aí conforme a pessoa do singular ou do plural. A ênclise, gente, ela deve ser usada em orações iniciadas com verbos, com exceção do futuro do presente do indicativo e do futuro do pretérito do indicativo, uma vez que a gente não inicia as frases, né, com pronomes oblíquos. Por exemplo, refere-se a um tipo de árvore e viram-me na rua e não disseram nada. Vejam que eu não posso começar a minha frase com o se refere, portanto, é ênclise que eu uso. Também em orações imperativas afirmativas, por exemplo, sente-se ou lembre-me. Em orações reduzidas do gerúndio, sem a preposição em, por exemplo, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Ou fiquei sem reação, lembrando-me de acontecimentos passados. Também em orações reduzidas do infinitivo, por exemplo, espero dizer-te a verdade, ou convém dar-lhe autorização ainda hoje. A segunda, que é a próclise, ela deverá ser feita quando nós tivermos aí palavras que justifiquem o adiantamento do pronome, como palavras negativas, não, nunca, ninguém, jamais, e por isso não te quero ou nunca a esquecerei. Através de conjunções subordinativas, embora se conforme logo, embora o faça, cumpriremos o acordo se nos agradar. Ainda com pronomes relativos, que, qual, onde, com pronomes indefinidos, alguém, todos, poucos, lembrando que são exemplos apenas, com pronomes demonstrativos e com frases interrogativas. Com frases exclamativas ou optativas, com preposição em mais verbo no gerúndio, com preposição em mais o verbo no gerúndio, por exemplo, em se tratando, em se falando, e ainda com advérbios sem que haja uma pausa marcada. Havendo a pausa, deverá ser usado a ênclise. Por exemplo, aqui se come muito bem. A mesóclise, ela é muito pouco utilizada, ela é mais utilizada em linguagem formal, culta e literária, e toda vez que houver uma justificativa para o uso tanto da próclise como da ênclise, enfim, a mesóclise não deve ocorrer.
Ela é feita sempre que o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Por exemplo, ajudar-te-ei e comprometer-se-iam. A colocação pronominal nas locuções verbais. Ela difere um pouquinho caso o verbo principal esteja no particípio ou no gerúndio e no infinitivo. Então, se ele tiver tanto no gerúndio quanto no infinitivo, e caso não haja ainda palavra atrativa que exija aí o uso da próclise, o pronome oblíquo deverá sempre poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Por exemplo, quero ver-te ou quero te ver. Caso tenha alguma das palavras atrativas que justificam o uso da próclise, que exijam, né, enfim, o uso da próclise, o pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Por exemplo, não te quero ver ou não quero ver-te. E o segundo caso, se o verbo principal estiver no particípio e não tem aí uma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do auxiliar e nunca depois do verbo principal do particípio. Por exemplo, tinham-me dito, ou ainda tinha-lhe falado. Caso tenha aí uma palavra atrativa que exija próclise, o pronome deverá ficar antes da locução verbal. Por exemplo, já me tinham dito ou eu não lhe tinha falado. Pessoal, quanto à colocação pronominal, para que não fiquem vídeos muito extensos, eu vou fazendo por partes, essa parte dos pronomes. Então, de colocação pronominal, é isso. Espero ter ajudado vocês. Continuem aí assistindo, deixem o seu like, é importante para mim. Paz e bem a todos.